O documento abaixo foi redigido pelo governador de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, em 18 de agosto de 1694, para comunicar ao rei de Portugal a tomada da Serra da Barriga. Abre aspas. Não me parece dilatar a vossa majestade da gloriosa restauração dos Palmares, cuja feliz vitória se não avalia por menos que a expulsão dos holandeses, e assim foi festejada por todos esses povos com 6 dias de luminárias. Os negros, se achando de modo poderosos, que esperavam o nosso exército metidos na serra, afiando-se na aspereza do sítio na multidão dos defensores. Temeu-se muito a ruína dessas capitanias quando, à vista de tamanhos exércitos e repetidos socorros como haviam ido para aquela campanha, deixassem de ser vencidos aqueles rebeldes, pois imbativelmente se lhes unisse os escravos por todos esses moradores. Bom, o que esse documento está fazendo? A formação dos quilombos, ele está falando de Palmares, né? A formação dos quilombos no Brasil estava relacionada a uma resistência criada e desenvolvida pelos escravos. Apesar da tentativa máxima do Estado de dilacerar qualquer tipo de laço que fosse realizado entre os escravos, então eles fomentavam competição, eles separavam famílias, eles pegavam negros de sociedades rivais. Então, vou fazer um exemplo bem besta, mas é como se o Brasil e a Argentina se odiassem de verdade. E daí você pega um argentino e um brasileiro e bota para trabalhar no mesmo lugar. Então, você meio que fomenta esse conflito realizado entre que já existia, que era tradicional da sociedade africana, especificamente desses negros que vinham da África. Porém, com o tempo, e aqui a gente está falando de 1694, ou seja, mais de um século, quase 2 séculos do descobrimento do Brasil e 1,5 séculos de formação dos engenhos da cana-de-açúcar. O Quilombo dos Palmares ele foi o maior, mais duradouro quilombo do Brasil e ele representava assim, uma ameaça aos poderes coloniais, já que o número de escravos fugitivos que viviam lá era muito alto. Quando derrotar Palmares não foi fácil, mas quando derrotou, foi uma simbologia, um ganho muito grande para a metrópole. Foi complicado porque eles se aproveitaram da geografia local, então o mínimo que eles conheciam da geografia local, eles conseguiram formar o quilombo. O documento acima, sobre o documento acima e seus significados atuais. Qual que é os significados atuais? 20 de novembro é quando você tem o Dia da Consciência Negra, né, que é comemorado como símbolo de resistência e valorização do negro, é 15 de novembro, e 20 de novembro, ele remete ao falecimento do Zumbi dos Palmares. E o falecimento do Zumbi foi em 1695, e esse documento ele é de 1694, então Palmares ele ainda vivia. O texto ele está falando da destruição de Palmares, que é de 18 de agosto de 1694. E não é comemorada essa data hoje em dia. Então, a destruição do Palmares é de 18 de agosto de 1694, mas a morte do Zumbi, que ele foi tido como símbolo. Isso é um processo de criação de memória que existe dentro da organização histórica. Você pega uma pessoa, algum fato, algum momento como o símbolo daquela situação. E o Zumbi se tornou o símbolo da resistência. Sobre o documento acima e seus significados atuais, é correto afirmar que foi escrito por uma autoridade da coroa na colônia, tem como principal conteúdo a comemoração da morte de Zumbi. A data de 20 de novembro, como referência ao líder do quilombo, tem uma conotação simbólica para a população negra em contraponto à visão oficial do 13 de maio. Não, primeiro, que você não tem a comemoração da morte do Zumbi aqui no dia 18. No dia 18 que a gente tem a queda de Palmares. A morte do Zumbi acontece dia 20 de novembro de 65, um ano depois. B. O feito da tomada de Palmares em 1694 pelos exércitos da coroa é entendido como menos glorioso quando comparado à expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1654. Os dois eventos históricos não têm o mesmo apelo na formação da sociedade brasileira na atualidade. Não, primeiro que no texto ele está falando da feliz vitória, que se não avalia por menos que a expulsão dos holandeses, e sim foi festejada por todos esses povos por 6 dias de luminárias.
Então, a queda de Palmares foi festejada e ela é muito mais significativa atualmente, até por conta das datas comemorativas de 20 de novembro, por exemplo, do que a queda dos holandeses em Pernambuco. As pessoas nem sabem, deve ter muita gente que não sabe que o Brasil foi invadido pelos holandeses em algum momento. C. O texto de Caetano de Mello e Castro indica que Palmares não gerou temor às estruturas coloniais da capitania de Pernambuco. Comemoração oficial do Dia da Consciência Negra é uma invenção política do período recente. Não, o texto ele demonstra sim o temor às estruturas. Que quando ele fala os negros se achando de modo poderosos, fiando-se na aspereza do sítio, na multidão dos defensores, então ele está dando importância. Senão ele não tinha escrito um texto que ele fala, documento redigido para comunicar o rei de Portugal a tomada da Serra da Barriga. Então a alternativa correta é a D. O quilombo representou uma ameaça aos poderes coloniais, já que eram muitos os rebeldes que se organizavam ou se aliavam ao quilombo. A data é celebrada na atualidade como símbolo da resistência pelos movimentos negros. É aí que fala a data da morte do Zumbi, não a data do quilombo, da tomada do quilombo, tá? Então a alternativa correta é a D.